Bom, na nossa última aula, a gente começou a conversar a respeito de metrologia. Verificamos que isso não é um assunto novo para nós. Já sabemos, né, que a metrologia é um estudo, né, da precisão. Concordamos com isso já desde desenho técnico, né, onde nós sabíamos que medidas seriam muito úteis, né, e, por assim dizer, imprescindíveis para a exatidão do projeto. Por que a gente fala isso? Porque estamos vendo que não basta a gente saber quantificar, mas a gente precisa entender como faz esses comparativos, né? E como que nós vamos ter aí a adequação diante do método. Bom, na última aula, nós tratávamos aí um pouco da história, né, da metrologia, não sei se estão lembrados. O que ficou bem definido para nós lá na última aula? Quem lembra? Um aperfeiçoamento, né? Com o passar do tempo, né? Isso, né? Então ficou definido, né, um aperfeiçoamento diante, né, da passagem do tempo. A gente precisa. Então a gente viu o quê? Que durante, né, a passagem do tempo foi havendo a necessidade, né, disso ser aperfeiçoado. Por quê? Porque verificou-se que, apesar de o início da metrologia e até hoje, né, o método comparativo ele ter uma certa eficácia, ele não é contundente, né, para determinarmos um posicionamento diante do projeto. Então, lá nos primórdios, né, como o Rodrigo falou, foi necessário um aperfeiçoamento. Sim, foi necessário, mas durante um período a gente sabe que aquilo funcionou, e não só funcionou, como nós temos hoje elementos, né, de comparação que, diante disso, a gente verifica se está de acordo, né, se tem êxito ou não aquilo que a gente está aí planejando, né, a confeccionar, ou até mesmo, né, uma vez pronto, se está de acordo ao projeto. É através da comparação. Mas verifica-se que nós precisamos, sim, de elementos, né, mais elaborados, né, mais seguros para que seja garantido, então, o nosso projeto. Bom, então, com isso, né, vamos só nos achar, nós fizemos aí algumas verificações, né? Dentre elas, a gente viu que nós tínhamos dois tipos de metrologia, né? Quem lembra? A metrologia científica industrial e a metrologia legal. Quais eram as diferenças básicas entre ambas? Quem está lembrado? Então, esta, né, se atentava sempre a processos, né? Estão lembrados? Sim. A metrologia, né, científica industrial, ela tinha uma preocupação aí de proteção também, né? Não só para o usuário do produto, mas também lá já na confecção do mesmo, né? Ela tinha um objetivo comercial, e a metrologia legal, né, é aquela que tem garantias maiores, né? Lembram? Uma está relacionada a padronizações. Pode falar, Rafa. Não, a legal é da certificação, né? Perfeito. Então, uma estava ligada à padronização, aquilo que a gente já tem coerente, né, na cabeça, que se estamos lá comprando um bag, né, de, sei lá, de meia tonelada, que aquilo vai ser assim. E a outra é o que certifica, é aquela que diz que está ok. Aí citamos alguns exemplos, né, como, por exemplo, o capacete, né, o cinto de segurança. Tudo isso é uma certificação que, dentro daquela faixa de padrões, a gente então tem aí uma aferição, né, precisa, de acordo com aquela nossa necessidade aí como usuário. Bom,
Outra questão, né, que nós tínhamos que fazer a verificação era com respeito ao Inmetro, né, que a gente falou disso na sexta-feira. Quem era o Inmetro, então? Aquele órgão, né, responsável que faria, então, a observância do produto, seja ele lá no seu processo de industrialização, de confecção, como posteriormente, né, a verificação em loco, se aquilo está realmente acontecendo. Ou seja, o Inmetro ele tem uma ampla legislação, né, que a gente via. Então, ele estava envolvido desde o processo lá, enquanto aquilo estava no campo da ideia, como posteriormente, né, fora aí desse campo da ideia, já no campo aí do consumidor, por assim dizer. Bom, até aí alguma dúvida? Até aí não, né? Então, a atuação dele seria verificar, né, e fiscalizar. Então, verificar o processo, né, e ter aí depois um padrão para que aquilo seja colocado em prática. Bom, dentro disso, a gente tem que entrar no Sistema Internacional de Unidades. Quem é o Sistema Internacional de Unidades? Qual é a função do Sistema Internacional? Já falamos disso em N disciplinas, por assim dizer. Padronizar a nível mundial, né? É um padrão mundial. Isso, um padrão mundial. Um padrão que, conforme outrora já falamos, né? Se nós sairmos daqui de Rio Grande para Amsterdã, nós vamos entender que 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz. Então, isso é um processo de padronização. Bom, então já sabemos que o sistema internacional ele tem a função de padronização. Mas o que ele vai padronizar? O que ele vai quantificar de fato? As unidades. Como é que é? Seria as unidades de medida? As unidades de medidas. Então, o sistema internacional ele vai poder propor padronizações de acordo com referências conhecidas, com referências pré-estabelecidas. Sabemos, e nós já vamos ver logo em seguida, que nós temos aí as referências, né, que são aí as universais e aquelas que são derivadas dessas. Então, está aqui. Tudo que poderá ser quantificado com razão de força, de massa, de tempo e de velocidade. Isso são medidas que eu posso quantificar? Posso mensurar força? Posso ou não? Quando falar em força, vai falar em Newton, em quilograma força. Isso. Eu consigo quantificar, né, força, porque uma vez estabelecida a massa de um corpo qualquer, em razão dela, com relação à gravidade, eu estou mensurando força ou mensurando peso. Correto? Ali está descrito força. Força, massa, produto, né, da aceleração da gravidade. Então, nós teríamos aí força em Newton. E, por consequência, em quilonewtons, em mega, né, de acordo com o valor de unidade, né, de grandeza escalar que a gente, então, vai ter aí proporcional. Bom, consigo mensurar tempo, que nem está descrito ali? Consigo ou não? Metros por segundo? Isso é tempo ou isso é velocidade? Velocidade. Velocidade. Eu consigo mensurar velocidade de acordo com o meu deslocamento
em metros, que nem o Rafa falou, por segundo, por uma fração de tempo. Então, eu percorro, né, de automóvel, sei lá, 30 quilômetros. Em quanto tempo? Em meia hora. X. Em X tempo, em meia hora. Então, isso é algo que estamos mensurando, estamos determinando, né, que aquele percurso, Rio Grande Pelotas, por exemplo, né, nós conseguimos fazer, em média, né, em torno de 45 minutos, vamos supor. Então, isso é determinar valor, mas determinar valor de acordo com grandezas das quais eu conheço e tenho certeza do que estou dizendo. Como, por exemplo, o que falamos até agora, força, massa, né? Tempo e velocidade. Então, isso pode ser, sim, quantificado. Pode ser mensurado. Bom, também, né, de acordo aí com o sistema internacional, nós temos as grandezas de dois segmentos. As grandezas fundamentais, né? E as grandezas derivadas. Ou seja, definidas e padronizadas seriam as fundamentais. E as derivadas a partir das fundamentais. Bom, se eu estou dizendo que uma está pré-estabelecida de acordo, né, com a razão do que existe, esta, então, é a fundamental. Ou seja, se eu não souber nada de percurso, nada de deslocamento, eu não tenho como fazer quantificações de aceleração, por exemplo. Eu tenho? Se eu não tiver a minha grandeza fundamental, eu tenho como determinar velocidade, por exemplo? Não. Não. Eu preciso de algo elementar que vai fazer a determinação, né, de algo maior. Correto? Então, essas grandezas, né, vão ser sempre medidas, né, com relação aí ao que eu tenho. Opa, que eu me perdi da câmera. De acordo com o que eu tenho, né, de elementar. Fazendo um comparativo, né, que nem o feixe de cores. Todo esse vasto universo de cores que a gente tem, eles existem de fato? De maneira direta? Não, através de pigmentação, né? Isso, através de pigmentação. Com base em quê? Dos 6 tons, né, que a gente tem, que a gente conhece. Sim. Então, a partir disso, eu consigo fazer junções. Ou seja, né, vou ter um vermelho com, sei lá, com branco. Consigo uma pigmentação alaranjado de acordo com o que eu vou fazer. E assim sucessivamente. A mesma coisa trazendo, né, para nosso quantitativo aqui, com respeito às nossas grandezas. Nós vamos ter aquelas que vão ser o carro-chefe, né, da operação e aquelas que vão vir por consequência. Quem é que lembra outros tipos de grandezas que a gente poderia ter aí para citar? Que também são grandezas aí do nosso padrão, né, do sistema internacional. Quais? Um exemplo? Quilowatts seria uma delas? Sim, posso dizer que comprimento
é uma grandeza? Sim. Sim, né? Massa a gente já sabe, tempo também. Posso dizer que o ampere é uma grandeza? Sim. Sim, né? Posso dizer que a temperatura é uma grandeza? Também. Também. E a quantidade de substância é uma grandeza? Sim ou não? Acho que sim. Sim. Então, aqui a gente começa a fazer outra diferença com respeito às coisas. Nós temos as grandezas escalares, né? As grandezas, aquelas que determinam o que a gente precisa saber, que precisa aferir. E nós temos o que mais além delas? Temos as grandezas. Para ter uma grandeza, eu tenho que ter algo que eu a padronize. Para que eu fale, o Rodrigo entenda e consiga passar para o Rafa, por exemplo. O que mais eu preciso determinar? Então, gente, eu tenho que começar a diferenciar o que é grandeza, o que é unidade e o que é símbolo. Isso está nítido para todos que tem diferença? Sim. Sim. Por exemplo, a grandeza ampere. Qual é a unidade? Desculpem, gente. A grandeza corrente elétrica, desculpem. Corrente elétrica, qual é a unidade? Qual é a unidade dela? Seria watts? Não. É o ampere, que eu dei a resposta na pergunta. Quando eu preciso calcular corrente elétrica, eu quero saber da unidade ampere. Quando eu preciso calcular uma DDP ou uma tensão, eu quero a unidade volts, né? Quando eu quero calcular a grandeza potência, eu quero a unidade watts, que nem o Rafa estava falando. Correto? E qual é o símbolo disso? W. W para quem? Para watts. Para watts. A para amperes, né? A para amperes é a unidade. É o símbolo da unidade. Isso. E V para volts. Isso. Gente, vamos só, já que citamos esses 3 exemplos, tá? De corrente, tensão e potência, vamos deixar entendido que o símbolo de potência, aquele habitual, né, que a gente vê aí nas máquinas, né? Ele vem em qual símbolo? Vem em watts, não é? Vem em watts. A unidade é watts e o símbolo é W. Se eu estiver falando de transformadores, por exemplo, alta tensão, vai vir potência em que símbolo? Amperes. Não. Falta uma coisa com esse amperes. Hã? Em volts, né? Em volt ampere, normalmente em kVA. Então, isso também é um símbolo e uma unidade de potência, correto? Ok para todos? Ok. Só para não ficar aquela questão de que, né, ela comentou isso e não fez.
nós temos que entender que nós temos outras simbologias para determinar estas coisas. Bem, outra questão, a temperatura é uma grandeza, correto? Já falamos. Porém, eu posso ter temperatura em que unidade e com que símbolo? Em graus Celsius, com C elevado a 0, né? Isso. Celsius, Fahrenheit, E Kelvin. Kelvin. No sistema internacional, em qual? É Celsius, né? Celsius. No internacional, Kelvin. Fahrenheit. É o Kelvin. Kelvin, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, temperatura dentro do nosso contexto aqui, a grandeza escalar temperatura, a unidade Kelvin, né? E o símbolo, a letra K. K. Então, isso seria uma terminologia aí, né, para a gente entender. Por exemplo, quando eu falei na quantidade de substância, né, se forem adentrar em química, nós até chegamos a falar em mol lá em ensaios 1, né? Mol é a unidade de uma quantidade de substância, 1 mol, uma referência. E o símbolo de mol é a própria palavra, né? Mol. Então, é uma grandeza, por exemplo, né? Quantidade de substância que tem unidade e símbolo escrita, né? A palavra mol. Beleza? Outro símbolo aí, né? Lá de quantitativo aí do pessoal da elétrica. A intensidade luminosa, né? O que é a intensidade luminosa? Tá dando uma interferência aí, Vivi. É do meu, será? Tá, acho que estão todos com os microfones desligados. Parou a interferência? Sim. Sim. Gente, por exemplo, intensidade luminosa. O que é a intensidade luminosa? Aquele cálculo, né, que vocês não fazem aqui no curso de mecânica, mas é feito dentro de um projeto de eletrotécnica, né, na parte aí de luminância, né? A gente precisa entender o brilho, né, que tem as lâmpadas e não só adequar o número de lâmpadas, né, a metragem quadrada, mas também de acordo com a lâmpada que queremos que use, né? A intensidade luminosa de uma lâmpada fluorescente comum é uma, né? De um outro padrão, por exemplo, né, para ser embutida, é outra. Então, isso refere-se, né, a esse método. Dentro disso, né, intensidade luminosa, ele tem como unidade o candela, né? Já ouviram falar? Que é representado, né, aí pela letra CD minúsculas. Então, isso aí é alguns, né, dos modos que nós podemos aí ter, ter a representatividade, né, de algumas grandezas com algumas respectivas unidades. Até aí alguma dúvida? Não, né? Bom, deixa eu puxar aqui outra parte do roteiro. Quanto à grandeza fundamental e a derivada, tá bem redondo aí para todo mundo? Qualquer coisa, chame. Então, com tudo isso, né, a gente tem que chegar no processo de medir. O que é medir para vocês? O que é uma medição? O que é medir? O que é uma medição? Por que nós temos que ter esse processo dentro do nosso cotidiano? Medir é uma comparação? Não. Pode repetir, Rodrigo, que eu não entendi. Medir é tipo uma comparação ou não? Isso. O processo de medidas, né, se dá através do método
comparativo de um primeiro momento. Então, né, coloquei aqui para vocês uma referência, vamos dizer aí, né, uma definição. Todos os métodos utilizados capazes de quantificar, né, e comparar ou comparar grandezas atribuindo valores padrões. Isto é medir. Isto é o processo de medição. Aonde é que a gente começou a determinar tais processos? Lá em desenho técnico. Lembram quando fizeram desenho técnico? Tem como tu botar ali o slide ali para mim copiar? Claro, claro. Tá aqui. Tá enxergando legal aí? Ok, obrigado. Ok. Vou copiar aqui. Tá. Então, gente, medir, né? É isso. Tudo que nós podemos, então, comparar, né? E atribuir um valor. Bom, se medição é um processo, né, que a gente consegue uma comparação para atribuir valor, a gente significa, então, que a partir disso, né, que a gente vai ter um conjunto de operações para que essa verdade seja possível, correto? Eu posso dizer também que este processo de medição, ele vai ser aí um conjunto, né, de operações que eu possa ter até pelo modo experimental, por assim dizer. Já copiaram o slide? Ok, deu. Ok? Não, Tá. ainda não. Não, é que eu mexi aqui e aí quando eu olhei estava a apostila. Bom, por que é importante a medição? Por que é importante a gente atribuir comparativos e obter esse resultado? Porque os padrões, eles estão no nosso cotidiano o tempo inteiro, correto? Imaginem, por exemplo, existe um padrão para uma abertura de uma residência? Dependendo da porta, sim, né? A medida da porta é... A medida da porta é uma medida padrão. Determina-se a medida padrão de uma porta mínima para a entrada de uma residência, 80 centímetros de vão livre por 2,13 de altura. Por quê? Porque leva-se em consideração que uma pessoa de estatura mediana, né, com as nossas características aqui, consegue adentrar a residência sem maiores problemas. Isso é uma medida padrão. Por exemplo, eu consigo colocar um portão de garagem numa medida padrão que vai entrar um veículo até que porte numa residência? O portão ou o veículo? O portão. Para que entre um veículo até que porte. O que a norma nos diz? 2.400 de largura, é isso? Perfeito. De vão livre. Com uma altura? De 2010. Eu falo em metros, né? Vocês falam em milímetros. Mas, enfim, 2,13 metros de vão livre de altura. Isto é uma medida padrão que tem capacidade de entrar até mesmo uma caminhonete dentro de uma residência multi ou unifamiliar. Isso é norma. Agora, se eu fugir disso e quiser, por exemplo, ter um veículo, aqueles caminhõezinhos, né, para feira, por exemplo, esta medida padrão já não coincide mais com a minha necessidade. Mudou. Então, notem que a padronização vai existir sempre, que nem eu falo para vocês, de acordo à nossa necessidade, ao nosso projeto. Neste exemplo citado,
nós vamos ter que entender qual é a nossa necessidade para que o padrão se cumpra. Mas, se formos construir, por exemplo, a residência, que nem foi a ideia inicial do exemplo, nós vamos ter esses padrões e o que for maior é um certo lucro, né, no modo de dizer. Por quê? Porque nós cumprimos a ideia de que um veículo sedã, até uma caminhonete, né, mas vai conseguir adentrar a residência, que é o que uma família, por exemplo, tem aí para o seu modo de locomoção. Então, gente, isso é o objetivo, né, das medidas. Não é apenas executarmos um projeto, mas é garantirmos, né, a eficiência do projeto, a segurança do usuário e também a ergonomia do usuário. Porque, por exemplo, no exemplo citado do portão, eu não tenho que me preocupar só com a entrada do veículo. Com o que mais eu tenho que me preocupar? Abertura. Abertura. Eu preciso ter que o veículo entre e, no mínimo, né, um espaço livre para que o motorista retire-se do veículo, né? Então, isso são normas, né, já padronizadas que fazem, então, uma menção aí, né, e que nos dão uma clareza do porquê das medidas, né, do porquê os modos aí comparativos. Bom, quais são as fases da medição? Nós temos 3 objetivos: monitorar, controlar e investigar. O que seria, né, monitorar, controlar e investigar? Monitorar a temperatura, algum equipamento, né? Seria? Correto. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, né? Nós podemos monitorar com respeito a um produto e serviço? Sim ou não? Eu posso fazer um monitoramento com respeito a um produto ou serviço? Sim. De que jeito que eu posso fazer isso, monitorar isso? Fiscalizando. Fiscalizando. Então, compra ou venda, né, de tais produtos, ou seja, consumo de abastecimento de água, de energia elétrica, taxímetro, né, combustíveis. Isso é uma espécie de monitoramento, correto? Sim. Eu tenho como ter Seria uma referências. fiscalização, então. Isso. O monitoramento, se nós fôssemos dar um sinônimo para a palavra, seria fiscalização. Outro tipo de monitoramento que existe, né, através da metrologia, mas que não diz respeito somente a um processo de fiscalização ou de venda. Câmera. Por exemplo, gente, se vocês forem, né, verificar aqui na FURG, existe, né, os pluviômetros. O que é isso? Instrumentos de medição que verificam o quê? Volume de chuvas. Sabem disso, né? Sim. Nós temos aí pontos espalhados, né? Por que isso? Porque os dados meteorológicos, né, são alimentados com esse tipo de monitoramento. Então, vejam, é uma espécie de monitoramento que não diz respeito simplesmente, né, à ergonomia aí, né, de uma peça para o usuário, como uma cadeira, por exemplo, ou se então existe, né, aquela massa quantificada da qual está sendo dita, né, para o consumidor. É uma espécie de monitoramento com o fim de quê? De alimentar dados. De alimentar dados, de pesquisa, né? Então, isso existe aí, principalmente na nossa região aqui, né, Rio Grande de Pelotas, que temos universidades públicas, né, que fazem esse tipo de verificação. Então, monitoramento de águas de chuva, né? Monitoramento de índices de doença, monitoramento, né, do crescimento populacional. Isso é metrologia?
Sim. Sim, sempre que eu comparo dados, né, sempre que eu tenho uma referência, inclusive para posterior estudo, é um monitoramento. Então, consegue-se fazer verificações de vários modos, né, através disso. Outro tipo de monitoramento que vocês podem me dar, por exemplo, monitoramento de sinais vitais. É uma espécie de monitoramento, não, já falamos de dois tipos de monitoramento, né? Aquele relacionado à indústria, né? O desempenho da indústria com relação à satisfação do cliente, na produção e na entrega do produto final, naquele monitoramento para pesquisa científica, e agora um monitoramento voltado à saúde, por exemplo. O que podemos monitorar de modo bem aferido aí na saúde, por exemplo? Pressão arterial. Impressão. O que mais? A pressão. Temperatura. Temperatura, pressão arterial, nível de Batimento colesterol. cardíaco. Alguém falou outra coisa e eu não entendi. Batimento cardíaco. Batimento cardíaco, nível de glicose. Isso é um monitoramento. Lá na medicina, chamado de triagem. Normalmente, aquilo que acontece quando as pessoas vão até um setor de saúde, né? Seja ele um posto ou um hospital. Feito uma triagem. Verifica-se, né? Pressão, temperatura, batimentos cardíacos, né? Enfim, tudo aquilo que é possível quantificar a fim de levantar um dado e poder descartar hipóteses, né? Porque é isso que acontece aí na prática. Os famosos pardais também. Os pardais, né, seu Pedro, também é uma espécie de monitoramento. Boa lembrança. O bafômetro é um monitoramento? Também. Sim. É uma fiscalização também, né? É uma fiscalização. E também, esse tipo de monitoramento, ele ajuda não só na questão, né, do crime que poderia se ocorrer aí numa rodovia, que é o excesso de velocidade. Em quais outros que este monitoramento contribui? Tráfico, Acidente. contrabando. Rafa, repete, por favor, que eu não entendi o que você falou. Não fui eu. Não, acho que é o outro Rafael Freitas. Acidente. Perfeito. Este tipo de monitoramento, né, que iniciou citado ali pelo seu Pedro, ele é um monitoramento que nos dá índices de acidentes, a passagem de veículos, né, pela rodovia, quando que esta rodovia é mais intensa de tráfego. Isso serve para quê, cientificamente falando? Fazer um estudo, né? Fazer uma base, então, um monitoramento. Monitoramento de estudo para duplicação de rodovia, ajustes na rodovia, saber quanto de população, por exemplo, aqui no nós temos um exemplo, né, do Balneário Cassino, temos aí algumas festas, por exemplo, que ocorrem, né, no final de ano, mais ou menos ali até fevereiro, saber quanto de população estimada ocorreu, né? Então, isso é base de dados, base de estudos, que vão interferir, né, em benfeitoria para aquela região depois. Então, O áudio que eu te mandei. como, seu Pedro? Encheado, né? Eu fechei o Rafael Freitas. Quando tu quiseres falar, tu liga de novo, tá, Rafa? Porque eu acho que para mim tá dando como se fosse o teu, tá? Então, gente, isso é metrologia, levantamento de dados, né? Base científica para que a gente, então, tenha aí um processo, né, de verificação e de controle. Outro setor que nós temos aí para fazer a verificação. Para fim de monitoramento. Esporte, né? Desempenho. Rafa, tu tá com o teu microfone desligado.
esses monitoramentos de temperatura na rua aí, né? Esses relógios aí. Também, né? A gente vê que tudo é uma espécie de controle de dados. Serve para quê? Só para a gente não passar em branco? Assim como o trânsito, né, esse monitoramento que foi falado, serve como base, né, de pesquisa, até mesmo para possíveis duplicações, ajustes, né, enfim, de uma rodovia. Isto que o Rafa comentou, também, né, para incidir lá no índice meteorológico e saber até mesmo sobre acrescimento, né? Já vimos lá quando estudamos comandos hidráulicos, as camadas, né? A nossa atmosfera, por exemplo, como que é feito esses monitoramentos? Através da metrologia, dos equipamentos, né, das aferições corretas, a fim de que a gente obtenha aí os dados. Bom, outro campo, né, que é a metrologia, né, dentro da medição, tem aí uma sequência. A fase do controle. Bom, já vimos como é que a gente pode monitorar. Como é que a gente controla? Como que a gente controla? Através de parâmetros? Através de parâmetros? De parâmetros, né? Por exemplo, a rota de um avião. Isso é um monitoramento ou um controle? Um controle. Um controle. No entanto, que temos a base de controle. Então, dentro, né, disso, nós controlamos, por exemplo, para que um avião ande, o que a gente precisa controlar durante o voo? Tempo dele de percurso. O tráfego aéreo. O controle do tráfego aéreo, o controle da temperatura, a pressão. Pressão é ou não é importante? Sim. Importantíssimo, gente. Senão, não diria mais, né? Mas tá ali no carro-chefe que faz um percurso de um avião dar certo. Já vimos isso. Então, controlar a pressão para que todos, né, tenham ali condições de viagem tranquilas. O que mais controlaria nesse roteiro aí de um avião? O clima? O clima, a altitude dele. Lembrem-se, quando estudamos lá comandos hidráulicos, que vimos as camadas da atmosfera, não sei se estão lembrados, inclusive eu botei uma imagem, né, retirada aí da internet, mostrando as camadas e o que era possível obter, né, de voo, né, de tráfego dentro dessas camadas. Então, a altitude, né, a pressão são coisas determinantes, no caso do exemplo citado do avião. Por que isso? Eu consigo, com um helicóptero, andar fora da nossa primeira camada aqui? Ele é um veículo que anda mais próximo à nossa... Sim. Sim, né? Mas um avião aí, um Boeing, eu ando no mesmo sentido que eu ando com o helicóptero? Ou numa camada superior? Muito superior. Muito superior. Sabemos Muito que superior. conforme... Isso, Acima sabemos das que... nuvens. Exato. Conforme o voo, se vocês puxarem pela memória lá daquela imagem, a gente verifica até, né, por esse visual, que é impossível. Então, assim, conforme, né, vai subindo, então, as camadas. Então, isso, gente, é um clássico, né, um exemplo clássico aí de um controle que a gente tem. Só vamos ter controle aí do exemplo citado na aviação? Não, né? Nós podemos ter controle aí no campo da aeronáutica. Marítimo. Marítimo, né? Assim como tem os controladores de voo, nós também temos, se vamos sair com uma embarcação, precisamos ter aí uma rota, né? Situações a ser seguidas. Por exemplo,
Temos aqui um porto em Rio Grande, com um determinado calado. Pode parar qualquer navio no nosso porto? Não. Não. Tem que parar de acordo com o nosso calado. Né? Isso é uma espécie de controle. Uma embarcação para navegar tem um controle. Quais controles precisam ser atentados? Rota. Tamanho, né? Tamanho da embarcação. Por que o tamanho é importante? Calado. O Por causa dos tamanho... canais, né? Exato, o tamanho e os calados. Eu, por exemplo, eu gosto de esportes relacionados aí, né, a marítimos. Mas eu não vou sair de caiaque, por exemplo, para um canal. Por quê? Porque já estudamos até aqui, de um modo bem sucinto, mas a gente verificou essas coisas. Nós temos que ter respeito às leis da física, né? Que nos permite, então. Então, isso tudo são controles. Esses controles, né, vão fazer a determinação dos nossos comparativos. Então, termos aí a assertiva, digamos, do que nós temos que quantificar para fins de o nosso projeto ser fidedigno, né, ser correto ou não. Outra questão, né, da medição, outra fase, investigação. Já sabemos o que é monitorar, né? Já vimos que uma pessoa que pratica esportes, por exemplo, um atleta, né? O rumo dele vai ser correr cada vez mais rápido, né? Quem pratica o atletismo. Isso é um monitoramento. Um controle, já vimos o que é. E a investigação, qual fase é do nosso processo? O que determina a investigação? Dependendo o que é assim, a investigação de alguma coisa que deu errado. Qualidade, né, desse produto, né? Perfeito. O processo de investigação... Para fazer um aperfeiçoamento também. Perfeito, Se tem Rafa. aquilo ali mesmo que está apresentando. Cada vez mais, no momento que investiga. Notem que vocês nos deram várias nuances do processo de investigação. O aperfeiçoamento, por exemplo, faz parte de um processo investigatório com fim de crescimento, correto? O Rodrigo deu outro exemplo que agora eu fugiu da mente. Pode repetir de novo, Rodrigo, que era outro aspecto. Qualidade, né, daquilo ali, se qualidade mesmo que apresenta. Correto. Um era com respeito ao aperfeiçoamento, o outro diz respeito ao quê? A manter, né, o processo. Então, notem que dentro do processo de investigação, a gente tem como compreender, né, dominar e evoluir. Ou seja, eu consigo, então, fazer verificações dentro daquilo que eu já conheço, mas... Rodrigo, tu está com o microfone desligado. Não, eu estou conversando com a minha esposa que está aqui. Ah, tá bom. Pensei que era aqui, desculpa. Então, gente, nós temos dentro disso, por exemplo, como é que eu posso compreender dentro do processo de investigação? Aquele exemplo que citamos, quando fizemos, por exemplo, medições a fim de quantificar, né, as chuvas, vamos supor. Eu consigo compreender cientificamente como isso ocorre. Através de quê? Aparelhos?
de aparelhos, de estatística, né? Com isso, eu consigo determinar que, se há tantos anos esse evento ocorre sempre desse modo nesse dia, eu determino também, além de estatística, a probabilidade do evento ocorrer de novo. Então, isso, né, é um jeito, é um modo do processo de medição, de investigação, a gente conseguir estudar fenômenos, né, e, por consequência, termos aí descoberta científica. Isso é de suma importância para nós. Por quê? Por quê? Gente, vejam que o modelo científico ele não pode parar nunca, correto? Concordam comigo? A ciência nunca pode parar. Evolução. Evolução, que faz parte, então, desse método investigatório. A gente faz a investigação justamente para ter a clareza de determinado elemento, de determinada situação vivida, né? E fazer, então, a evolução disso através de quê? De estudo, né? Então, com isso, a gente expande limites, a gente evolui e logo a ciência cresce cada vez mais. E por incrível que pareça, né, isso é possível através de quantitativos. Quais quantitativos? O que a metrologia, né, nos estabelece, já desde o início, né? Então a gente só tem como comparar, como quantificar através dela. Até aí tudo bem? Para todos? Bom, nós temos elementos aí, né, para conseguir termos a medição, a aferição, digamos assim, de algo. Um elemento é um método que a gente chama. O que é um método, gente? O que é um método? A maneira que vai ser verificado? Isso, um método é a maneira encontrada para que se crie uma sequência. Por exemplo, quando vamos, né, em laboratório, a gente tem uma metodologia. Lembram lá quando falávamos de corpo de prova? Se formos falar, né, de um ensaio micrográfico, nós tínhamos uma metodologia. Primeiro, escolhíamos uma peça pequena. Segundo, nós tínhamos um molde. Se fosse, né, micro, nós usávamos qual elemento? A baquelite, né? Moldávamos esse corpo dentro daquele elemento. E depois fazíamos lá as verificações necessárias. Isso é um método. É criar uma logística, né? Para aquele devido fim que a gente necessita. Então, nós temos dois métodos. Um método direto e um método indireto. O que é algo direto? O que é uma metodologia? Tudo Pode aquilo falar. que é objetivo. Exato, né? Algo com uma medição direta vai avaliar a grandeza, né? Com uma comparação aí direta com aparelho, com instrumento, né? Com máquina, com algo que possa me dar essa determinação de modo indireto, de modo direto, né? Ou seja, por exemplo, uma balança é um método direto ou um método indireto? Direto. Um método direto. Por quê? Porque subo na balança e a verdade vem à tona. Não tem conversa.
É um método direto, né? Outro modo, como é que era aquele exemplo que o seu Pedro deu para medir a velocidade? Me fugiu o nome. Para aferir a velocidade, né, do veículo em movimento. É um método... Pardal. Um pardal. É um método direto, né? Mostrando que, uma vez determinado, né, o comparativo, a gente tem a obtenção do resultado de forma plena, né, sem ter aí nenhuma discrepância. Bom, outro quesito, né, que a gente pode ter como medição seria a indireta, ou por comparação. Como é que a gente faria isso? Que seria algo de modo aí indireto ou comparativo? Uma medição com relógio comparador seria comparativo? Comparativo. Outros modos que a gente pode ter aí de uma medição. Por exemplo, os veículos, né? Se vocês forem pegar o manual de usuário, nota-se que não é porque eu tenha um veículo sedã que seja o mesmo tamanho de outro sedã que, por exemplo, o Felipe tenha. Eles são padrões de tamanho? Acho que não. Não, não são. Isso eu digo com muita certeza, porque na hora de projetar garagens, por exemplo, né, a gente procura o que o cliente mais ou menos tem e sempre pega o que está sendo aí habitual no mercado, praticado no mercado atualmente, o maior. Isso é um método de comparação indireta, eu diria. Por quê? Porque não vai fazer diferença se eu olhar e ver o Felipe andando num veículo sedã e ver o Douglas, por exemplo, também num veículo sedã. Essa pequena discrepância que há, que a gente sabe porque vê o manual, não é algo notório a quem olha. A gente compara e determina que os dois são o quê? Mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, um veículo sedã. Assim como a gente pega caminhonetes e se olhar uma Hilux, por exemplo, e uma S10, a gente equipara elas a mesma coisa, mesmo sabendo que elas têm alguma discrepância. Diferente daquelas caminhonetes medianas, né? Uma Courier, por exemplo, tu não consegue compará-la e achar igual a uma Hilux. Por quê? Porque o teu modo de comparação determina já direto que aquilo não se equivale. Então, gente, eu diria, né, a fim da gente finalizar essa questão do método, né, que nós teríamos, então, aquilo que a gente consegue de pronto obter o resultado é, sim, uma grandeza direta, como a balança, por exemplo, né, como o aparelho, né, o esfigmonomômetro, né, que seria aquele de aferir a pressão, por exemplo, isso é um método direto. Porém, esses outros que são comparativos seriam, então, aí exemplos clássicos, né, de algo que a gente compara de maneira indireta, mesmo sabendo, né, que existem pequenas nuances aí na discrepância. Bom, qual outro método, então, que nós vamos obter, além do direto e do indireto? Nós vamos ter aí o método, né, o método de instrumento aí de medição. Quem é que me dá um exemplo disso? De indireto? Não. Nós já vimos que um elemento
do campo de atuação aí, né, da medição, é chamado método, ou seja, aquele que a gente escolhe fazer a observação de modo direto ou indireto. Até aí está claro para ti, Rafa? Isso é o método, a metodologia que a gente falava que tu vais fazer. Tu vais comparar duas coisas de maneira indireta, como o exemplo que eu dei do veículo, ou tu vais ter a precisão, né, da informação através de um instrumento, como o exemplo que a gente citou da balança. Isso é a metodologia, é o caminho que tu vais buscar a fim de dizer para nós aqui em aula a medida de algo. Um outro modo seria através do instrumento de medição. Neste caso do instrumento, quem determina se está exato ou não? Quem determina? Milímetro. Quem Então, determina que é exato seria o projeto ou Vivi? Exato. Através de um instrumento de medição, a exatidão, a precisão das coisas vão ser determinadas pelo que o próprio nome diz, pelo instrumento. Eu tenho como comparar a pressão? Não. Não, por exemplo. Eu sei que se eu for ao fundo do oceano, né, a alguma camada mais profunda, eu tenho a sensação de compressão, de ser esmagada pela pressão. Eu tenho essa sensação. Mas pode ser que se nós colocássemos roupa de mergulho, esta sensação daria-se na mesma camada para todos, de profundidade, porém, com alternações aí na variante tempo, né? Talvez em 1 metro daquela camada ali, né, que eu já começo a sentir a sensação, eu começasse a ter este efeito. O Rafa em 1,10 m, por exemplo. Pode acontecer isso? Pode, mas quem determina o quanto está a pressão só um instrumento. Então, isso seria um elemento, né, que a gente tem a favor. Porém, perde-se a questão aí da comparação, né, principalmente da maneira indireta. Outro exemplo que eu necessito de um instrumento, por exemplo. Eu tenho como determinar a velocidade de maneira precisa? Através de instrumentos, sim, né? Através de instrumentos, sim. Eu sei, nós já falamos que fisicamente dizendo, a velocidade é o deslocamento por tempo. Então, como que aqueles equipamentos determinam essa velocidade? Justamente pela questão da grandeza tempo. O deslocamento que tu faz é o mesmo. Porém, se tu passar na frente de um pardal num tempo acelerado, ele vai medir que foi muito pouco tempo para tu cumprir aquele deslocamento. É isso que tem registrado na memória do equipamento. Que tu tinhas que passar, sei lá, naquele momento para equivaler a 60 quilômetros, com X tempo e não com Y tempo. Ou com X mais 1, né? Seria mais preciso. Então, isso são coisas que a comprovação se dá por intermédio de instrumentos. Outro ramo, né? Que os instrumentos aí são importantes. Na medicina, por exemplo, a questão dos batimentos cardíacos.
Eu consigo verificar os batimentos cardíacos de alguém lá no hospital através de elementos simples, a gente sabe disso. Né? Os enfermeiros lá têm a técnica certa, né? Porque senão a gente sabe que escutamos o nosso próprio batimento em vez do paciente, né? Mas quem tem a técnica sabe o ponto exato para que isso não ocorra. Isso é um fenômeno físico, né? Que a gente tem essa capacidade de verificar o seu próprio batimento achando que é de outro. Mas o que vai determinar, por exemplo, no exame, né, cardiológico que as pessoas fazem? O instrumento, né? Como que é feito isso? Colocado lá sensores, né, na pessoa que mostram esse batimento ao longo do quê? Do tempo. Do tempo. Em X espaço do tempo, aquela canetinha, né, vai grifar ali. E o que o médico determina como em discordância? Tudo aquilo que tiver uniforme está correto naquele período de tempo. Tudo aquilo que tem picos é algo discrepante ao longo do tempo. Então, aí, cabe a ele, né, que eu não entendo disso, entendo mais ou menos da parte física, ele vai determinar se está ou não, né, com aquele sintoma, com aquele fim. Então, gente, isso é como a metrologia atua, né, porque parece que a gente fala de metrologia e ela tem função só mecânica, né, só para nós, indústria. Não, ela está o tempo todo dentro do nosso cotidiano. Ela não sai, né, da nossa rotina em nenhum momento. Então, mostrando aí, né, que ela tem uma vasta gama aí, né, de aplicações. Porém, algumas delas somente através de instrumentos. Bom, outro modo aí que a gente pode ter como elemento, né, para medição seria o operador. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma setinha em vermelho, não sei se está nítido aí a letra. Acho que eu vou botar em outra cor. Né? Ele seria, gente, o mais importante. Por que ele seria o mais importante? Por quê? Então, coloquei aqui para vocês, né? A interpretação e a exatidão vão depender da habilidade. Vamos lá. Vamos num exemplo clássico, né? Talvez do cotidiano aí já de alguns. Um instrumento que faz a aferição, né, da pressão arterial. Não estou falando daqueles digitais. Estou falando daquele analógico, os mais antigos, que são mais precisos. Adianta eu ter um aparelho daquele se eu não sei fazer a leitura? Não. Não. Então, o operador, gente, sem sombra de dúvidas, ele é o elemento mais importante daquilo que nós estamos quantificando, mensurando, comparando. Neste exemplo que eu dei do aparelho, né, que faz ali a verificação da pressão arterial, por que, né, da precisão da pessoa que faz a leitura? Como é que funciona aquele aparelho? Como que ele funciona? Pode ligar o áudio, Felipe. Você aperta, dando pressão nele até um certo nível, que ele já tem essa prática, né? E, aos poucos, com o batimento, ele vai abrindo a válvula e vai sentindo a pressão por ali. Pelo menos é o que me parece, que é isso. Exato. É pelo ponteiro, né? Pelo ponteiro. Existe a primeira um relógio... batida e a última batida, né? Correto. Só que tem um detalhe nessa primeira batida e última batida. A gente até consegue fazer a leitura do equipamento sem estar olhando. Quem já esteve no centro clínico, por exemplo, né, na Unimed, eles têm ali o verificador ao lado, né, da cadeira onde a pessoa senta. Eu considero a primeira batida de imediato? Eu acho que não. Não. A primeira batida
se está, vamos supor, lá no 15, tu vais considerar ela no 14. Tu descarta, porque isso é estatístico. Tu descarta a primeira e descarta o que seria a última. Tu tem a sensação de quando aquilo vai parar. Quando tu começa a escutar o mais fraquinho, tu já sabe que vai parar, então é ali que tu vai ler. Então, gente, é uma interpretação de verdade. Pode ser qualquer pessoa além do enfermeiro, do médico, né, do profissional de saúde? Não. Isso é tão importante que se eles tiverem que verificar a tua pressão, eles te deixam quantos minutos para depois, se eles não conseguiram fazer a leitura? Pedem para esperar um pouco, mas aí o tempo nunca 10, percebi. De 15 15 minutos, minutos. Isso. Até onde eu sei, no mínimo 15 minutos tu fica ali aguardando. Por quê? Porque sabe-se que uma vez estimulado, né, o sistema circulatório, né, ele depois vai dar mais alto. Isso é comprovado. Por que isso? Porque tu fez ali uma pressão, né, através de insuflar ar naquela envolto, né, daquela capa que eles colocam no braço, tu fez uma pressão que fez o pulsar das tuas veias ali, né, te representar algo. Então, mostrando, né, bem o que nós estamos conversando aqui, que o operador é o mais importante do processo, porque ele faz a leitura. Vamos levar em conta, por exemplo, alguém dentro de um laboratório de química, né? Nós falamos da grandeza, né, como uma grandeza de medida lá, né? Que determinamos que era o mol, lembram? Então, adianta a Viviane tentar fazer a leitura do que está sendo separado, né, quantificado ali? Não. Por quê? Porque eu não entendo de química. Não sou profissional apta para isso. Então, mostrando, né, como que aí a gente vai ter, né, os equipamentos, mas tão importante quanto estes equipamentos, né, seriam aí os leitores, né, do equipamento. Bom, nós temos também métodos, né? Opa, alguém tentando entrar aqui. Nós temos também métodos de medição básicos, como, por exemplo, os métodos de indicação. O que seriam os métodos aí de indicação? Quem lembra? Posso dizer que um método de indicação, né, ele é aquele que as pessoas percebem algo que está indicando ali através de uma proporcionalidade? Um exemplo que eu teria de um... temperatura seria um indicador? Um indicador, temperatura. Termômetro. O termômetro, por exemplo, não o analógico, né? Aquele digital, ele nos dá uma indicação para leitura. Qual é a indicação que a gente tem para que seja, né, para que o operador, que somos nós, conseguimos ali fazer a leitura correta? Primeiro, descarregar o termômetro, né? Fazer toda a coluna de mercúrio voltar para a origem, ficar antes ou depois do zero? Antes do zero. Antes do zero, de preferência, né? Afastado dele. Depois, então, ele vai e faz a leitura, né? No momento que aquilo esquenta, né? Passa-se temperatura por ali, o mercúrio vai expandir. Isso é um método de indicação. Não é diferente do método que a gente conversou, que o Felipe citou ali do aparelho de verificar a pressão, né? Tu infla o ar ali e se tu não liberar a válvula, vai ficar parado o teu ponteiro, tu não vai ter o final do teu parâmetro. O termômetro é diferente. Outro método de indicação que me vem à mente, aquelas balanças, né? Que agora, eu não sei vocês aqui mais para a cidade, mas lá na zona rural tem muito, né? As pessoas vendem coisas de horta, peixe, né? Com aquele metodologia bem arcaica, né? Passam na rua, na frente, param e tem aquela balança. Precisa ou imprecisa? Mais ou menos, vamos dizer, né? Não sei.
não tem ali uma... Porque aquilo não é registrado, né, pelo Inmetro, a gente sabe disso, mas eles dão para a gente um parâmetro, uma indicação. Muitos, né, não sei se vocês estão habituados a isso aqui mais para o centro, eu não sei dizer, mas para lá é comum. O que eles fazem para dar certeza para a gente? Eles pegam algo que tu fica na certeza de que está correto. Às vezes tem algum quilo de feijão, de coisas assim, que tu vê que tem certeza. E a balança Vamos acreditar indica. que está certo, para não Hã? sofrer. Não entendi. Vamos acreditar que está certo para não sofrer. Isso. Mas o que eles fazem? Aquilo ali dá uma indicação, por exemplo, de algo que eu conheço, que eu tenho certeza. E eles botam o produto e dá a nova indicação. Então, é um método que a gente sabe que tem uma imprecisão. No produto conhecido, a gente já vê essa imprecisão. A gente vê isso, né? Um pouquinho mais ou menos, né? Mas que na hora da comparação dá uma certa tranquilidade e segurança, né, para aquilo que a gente está ali comprando, digamos. Então, aquilo acontece normalmente, então, por uma deflexão, né, no ponteiro, né, ou no incremento que vai mostrar ali o valor, né, que a gente precisa atingir. Bom, o outro método é aquele que a gente já conversou aqui mais vezes, né, que seria o método aí através da comparação. O que seria um método comparativo? Pode falar, Felipe. Falar comparativa através de uma unidade de medida já pré-estabelecida que você faz o comparativo por ela. Seria isso? Seria isso. Um outro exemplo que eu tenho para dar com respeito a isso seria também das balanças, aquelas que comentamos na última aula. Nós temos ali, de um lado, né, um disco, né? No outro lado, outro disco, onde nós temos um marco zero, bem aonde? No centro, no meio, mostrando a virtude da balança, né? Quando aqueles discos estão alinhados no fundo e aquele marco está no meio, a gente entende, né, que está correta a balança. E aí, como é que a gente faz? Através dos pesos, né? A gente determina algo que tem um valor conhecido, estabelecido, né, um valor aí mensurado, e compara com aquele que a gente quer obter o valor. Então, por exemplo, lá nos bares, né, em vendas, lá onde eu moro também, né, é muito comum esse tipo de instrumento aí para medição e as pessoas aceitam muito bem, né? Mostra ali aqueles pesos, né? 1 quilo, 2 quilos, as outras categorias, digamos assim, dos gramas, né? E aí, então, tu faz aquilo por comparação e tu acha que é um resultado aí fidedigno, né? Tu obtém o resultado e aceita o resultado. Bom, além da comparação, qual foi a outra? Porque caiu a minha internet e eu parei no operador sim. ali. Nós falamos... no operador. No operador tu parou? Aí caiu minha internet, eu perdi aqui. Então, depois do operador, a gente comentou que o operador ele seria aí o elemento mais importante do processo. Sim. Por quê? Porque ele é aquele responsável pela leitura. O operador diz que tudo que foi feito está correto. Ele interpreta o instrumento. Bom, um outro método que a gente passou a falar seria os métodos de indicação, onde eu citei aquela balança, né, com molas, que às vezes alguém que vende algo a varejo, né, na frente da residência, compara alguma coisa para nos dizer que está correto e a gente verifica ali através de um ponteiro, né, pela deflexão, eu diria, do instrumento. E agora, até aí tu pegou, Rafa? Sim. Tá. E agora nós estávamos falando pelo método comparativo. Citei como exemplo outra balança. Aquela, né? Nós tínhamos aí um marco central, né? Mostrando a virtude dela. Eu já peguei. Tá. E estamos agora falando pelo método diferencial. O que seria um método diferencial?
eu diria que ele seria aí a combinação, né? Dos métodos, seja o método de indicação e da comparação. Então, o diferencial, né, ele vai combinar elementos de medições pelos dois módulos. Então, o exemplo aí que o Rafa falava, né, o relógio comparador, por exemplo. Qual é o princípio de um relógio comparador? Temos uma base. Vai me repreendendo aí, Rafa, se eu estiver errado. Isso aí. Vamos ter uma base para ele. Vamos ter uma coluna, né? Positivo. Presa a essa base. Vamos ter uma peça. O relógio comparador, né? Com uma espécie ali de... Não sei como chamaria, um pêndulo, né? Apalpador. Pode repetir? Apalpador. Apalpador. Estaria ali indicando na base. E temos aí um padrão, né? Que ele vai fazer o comparativo. O padrão normalmente aí numa distância, né? Ao lado, correto? Correto, Rafa? Sim, se for Sim, verificar né? alguma... Isso. Então, qual vai ser aí o nosso modo de entender o que estamos medindo? Esta coluna, né? Com esse elemento, sobre ela vai nos indicar se ele está em regulagem correta com o nosso padrão, né? Com a nossa peça ali de referência, por assim dizer. Conseguem verificar que eu tenho os dois métodos? Tanto o método de indicação quanto o de comparação? Sim. Sim, né? Porque um método, um modo, né, vai me comparar a minha peça existente, ou pelo menos ao parâmetro de algo equivalente, digamos. E o outro vai me dar a medida no relógio. Então, eu tenho, né, como indicar, né, e como comparar numa situação só. Então, gente, esses, né, são aí os métodos possíveis, né, que a gente pode falar de importante, digamos assim. O que a gente precisa ainda entender? Que dentro disso nós temos os ajustes a ser feitos. Lembra que eu falava na última aula? Nós temos que entender que, por exemplo, a confecção de uma peça mecânica, ela tem que ser precisa. Mas eu tenho meus limites, correto? Eu preciso deixá-la ajustada para que eu consiga, né, através dessa mensuração, transportá-la para o projeto. Bom, com isso, a gente vai fazer, né, na aula de amanhã uma breve, muito breve mesmo, né, recapitulação lá dos métodos de cotagem. A gente vai entender, relembrar que nós fizemos em desenho técnico, né, tudo aquilo que nós precisávamos ter, né, em mente aí com respeito à cotagem, para que então a gente conheça, né, o sistema de ajustes que são aí possíveis, né, dentro da compreensão tanto de projeto, né, quanto da fabricação mecânica, né, para depois então a gente estudar as terminologias e também o sistema de tolerância, né, para esses ajustes. Quem lembra lá como que foi os nossos elementos de cotagem? Quais eram as coisas principais que a gente tinha que fazer verificação lá? Que amanhã a gente já vai ver melhor. Só para nós relembrarmos que ainda temos tempo. Não sobrepor uma cota sobre a outra, né? Isso. Nós sempre iniciávamos a nossa cota, né? Sempre de modo que a pessoa lesse a cota na sua hierarquia. Nunca sobreposição de cotas. Por exemplo, se tínhamos figuras vazadas, elas deveriam ser representadas. Sim. Né? Isso era definido lá no desenho. Nós trabalhávamos, né, no primeiro diedro. Por que no primeiro diedro? Para colocar uma vista
uma vista auxiliar, né? Também. E porque o primeiro diedro, ele faz parte do nosso roteiro da metrologia, né? Ele está no sistema internacional. Sistema internacional, né? Isso. Então, por isso, a escolha, né? Primeiro e terceiro diedro. Sabemos que eles são equivalentes, né? Nós tínhamos lá também como interesse, né, do projeto para posterior execução daquilo. Seria informar o diedro trabalhado, informar as escalas. Estas eram muito importantes, né? A gente tinha lá as proporções de quando era uma escala de rebaixo ou de aumento, né? Nós tínhamos uma regra para isso. A questão das cotas, né? Conforme eu falava, a minha linha de cota, né? Nunca o número da cota, que equivale ao tamanho da cota, embaixo. A hierarquia, né? Mostrando sempre o que era menor para o maior, né? Sempre do eixo, do marco, né? Do meu eixo, porque eu tenho o eixo das minhas ordenadas e das minhas abscissas. Sempre o marco 0 era o início disso, né? Então, do 0 em X eu tinha a cota crescendo à direita e não ao contrário, né? A mesma coisa com referência ao eixo Y. Quando tinha algum elemento, que nem eu falei, né? Tinha um eixo a ser mostrado, esse devia ser desenhado e devia ser devidamente cotado. Figuras, né? Com chanfros, né? Nós tínhamos também ali que informar o tamanho correto disso para que quando o desenho fosse, né? Já que ele era no primeiro diedro, nós tínhamos como as vistas colocadas. Frontal, superior e lateral esquerda. Isso. Frontal, superior e lateral esquerda. Frontal e lateral esquerda juntas, né? E a superior? Embaixo. Embaixo. Isso é uma regra. Pode ser mudado? Não. Nunca, a menos que mude toda a norma que a gente está aí trabalhando, todo mundo, né? Então, isso nunca vai ser mudado. Por quê? Porque quando fizéssemos o fechamento daquele desenho, lembre-se, né? A gente viu até um vídeo disso. Quando tivéssemos o fechamento de tudo aquilo, as peças se sobrepõem. E as pessoas, então, enxergam uma, né? Como que acima das outras. Então, isso nós vamos ver amanhã para começar a falar de tolerância e, quem sabe, já fazer um exercício. Coisa Ok? boa. Ok. Então tá. O Rodrigo falou Ok. alguma coisa? Rodrigo, não entendi. Coisa boa, exercício já. Coisa boa. Também gosto. Ok. Gente, então tá. Boa noite a todos. Boa noite. Quando precisarem de um livro, tá aqui, ó. Temos bastante coisa aqui, principalmente das nossas disciplinas. Aconselho tirar um tempo. Tá, obrigado. Bastante conteúdo aí. Tem bastante coisa aqui. Aceita Né? Pix? Como? Aceita Prolix? Não, mas não é para comprar, não. Você tira emprestado. Eu sei, eu tô brincando. Tira emprestado. Hoje Tá eu joia, estou então. acompanhada, além do Rafa, com as minhas duas pequenas. Tá joia, então. Um trânsito maluco, não ia conseguir chegar em casa nunca. Tá certo. Valeu, então. Até amanhã. Valeu, então. Até amanhã, tá bom? Então tá. Tchau, tchau. Valeu, Boa noite. tchau. Até Tá bem, amanhã. então. Tchau. até Valeu, mais. boa noite, boa Boa noite. noite. Valeu.